Que bom que você está aqui. Eu sou Cássio Drummond, eu sou advogado há 23 anos e eu vou falar com você hoje no vídeo sobre aqueles elementos, aquelas características que eu acho fundamentais para que você encare a sua advocacia e construa a sua advocacia de uma forma profissional. Deixar o amadorismo de lado e utilizar de elementos que profissionalize a sua carreira. Então fica comigo aí. Certamente vocês também devem conhecer pessoas que na faculdade de Direito eram excelentes alunos e depois, quando passaram na prova da OAB, receberam a identidade de advogado, foram para o mercado de trabalho, acabaram se deparando com dificuldades enormes de se estabelecer na profissão. A advocacia, já dizia Rui Barbosa, é uma profissão para os fortes. Isso pode soar um pouco preconceituoso, porque pode parecer assim, então eu não venci ainda na advocacia porque eu sou fraco. Mas não é isso que ele quis dizer. Quando o Rui Barbosa fala que a advocacia é para fortes, é porque ele estava querendo dizer que exige de você caráter, persistência, resignação e consistência para que você vença na carreira. Nós vamos enfrentar desafios na profissão. E hoje eu quero falar com você sobre desafios de como profissionalizar a sua carreira. É exatamente o que faz com que aquele aluno que não era tão exemplar na faculdade de Direito tenha hoje resultados muito mais expressivos do que aqueles outros alunos que eram excelentes na faculdade de Direito. Então, dominar o direito hoje é o básico. A gente precisa, para poder ter uma carreira com longevidade, uma carreira profissional na advocacia, adquirir outros conhecimentos que a faculdade de Direito não passa para a gente. E para isso, eu já queria começar dizendo para vocês o seguinte. No primeiro momento, quando a gente pega a carteira de advogado, a gente já tem que tomar uma decisão. De que forma que eu vou iniciar minha carreira? Seja advogando para um escritório de algum advogado que já tem clientes, seja como advogando para uma empresa, dentro de um departamento jurídico de uma empresa, seja como você montando uma sociedade de despesa com seus colegas de faculdade, ou com outros advogados, seja você entrando para trabalhar com sua família, com seu pai, com sua mãe, que já é advogado, e seja você montando uma sociedade uniprofissional, só seu, no escritório, ou com outros sócios, de qualquer forma, você precisa entender que a advocacia, para se sustentar, ela tem que ter base na pedra, como se diz, tem que ser uma base sólida para que você não comece uma advocacia e daqui a pouco você enfrente dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Vamos tentar ser mais claro. Eu conheço muitos advogados que no início da profissão até conseguiram vender bons contratos, mas não tinham uma estrutura profissional para entregar soluções jurídicas. Então pegaram bons contratos, receberam bons valores de início para poder realizar e entregar a solução jurídica, porém não tinha uma retaguarda suficiente para poder entregar aquela solução jurídica para os clientes e acaba então queimando o filme. E aí fica como um advogado enrolado, como um advogado que é ganancioso, como um advogado que não é profissional. Então, para a gente entender claramente, o advogado que é reconhecido como um bom profissional é aquele advogado que faz um bom atendimento ao cliente. É aquele advogado que consegue manter um relacionamento ativo com o cliente. É aquele advogado que tem um bom relacionamento com o sistema de justiça e que consegue gerar solução jurídica ao seu cliente. Mas não basta só isso. Além disso, o advogado tem que ter noção sobre gestão financeira, gestão administrativa, marketing e vendas e ainda sobre liderança de equipe. Nossa, Cássio, mas isso é muita coisa. Para eu poder adquirir tanto conhecimento, para gerir um escritório com tanta informação e tanto conhecimento, isso vai levar muito tempo. E aí é claro que a gente tem que ter a noção de que a carreira profissional de um advogado, ela é de médio e longo prazo. Volto a repetir, você pode até conseguir fechar bons contratos no início da sua carreira, mas a credibilidade, a experiência vai vir com o tempo. Então, para você poder ter o respeito da sociedade em que você atua como advogado, você vai ter que entregar soluções jurídicas, ajudar as pessoas a resolver os problemas deles.
Não adianta só ser contratado como um advogado, ser um bom vendedor, fechar bons contratos. Porque eu conheço excelentes advogados que não são bons vendedores, sabem gerar solução jurídica, mas não tem cliente. E eu conheço outros que são excelentes para ter clientes, mas não conseguem entregar a solução jurídica e acabam se enrolando, não conseguem fazer petições iniciais, passam às vezes anos com o documento do cliente sem fazer a petição inicial, já recebeu o dinheiro, então não é disso que nós estamos falando. Essa é exatamente a advocacia amadora, que é exatamente o que eu acho que ninguém deve ter. Todos nós devemos, na verdade, ter uma visão profissional do ciclo completo, desde a prospecção até a entrega da solução jurídica e a indicação desse cliente para um outro cliente. Então é um ciclo, a gente tem que colocar essa máquina para girar. Quando a gente consegue colocar essa máquina para girar, a gente vai adquirindo mais habilidades para que isso fique cada vez mais fácil. É aquela velha teoria de Pareto, né? 20% de esforço com 80% de resultado. Quanto menos esforço eu fizer para ter melhores resultados, melhores. E para eu poder fazer menos esforço, eu tenho que cada vez conhecer mais as habilidades que estão ligadas. Então a advocacia, como qualquer outro negócio, é um empreendimento. Não adianta você saber só do direito. É tipo você ter um carrinho de pipoca e só ser bom de fazer pipoca. A pipoca, fazer a pipoca na panela significa você ser bom de tocar um processo judicial. Tentando fazer um paralelo para ficar mais fácil o entendimento, né? Mas para você ter um negócio de pipoca, você precisa, primeiro, ter um carrinho, comprar o milho, o óleo, o sal, o açúcar, saber que existem 2 tipos de pipoca ou 3 tipos de pipoca, saber que você precisa atrair clientes, então você vai saber um local para você colocar o seu carrinho de pipoca, você vai ter que ser simpático com o cliente, senão ele só te compra uma vez e nunca mais volta e nem te indica, e você tem que saber, o básico é entregar uma pipoca gostosa. Então, fazendo um paralelo disso com a advocacia, você precisa saber aonde que você vai trabalhar, se é em home office, se é no mundo digital, porque hoje aí está se vendendo a ideia de uma advocacia totalmente digitalizada. Eu acredito até que é possível, mas sinceramente, essa advocacia digitalizada ela ainda não consegue ter os resultados que uma advocacia presencial gera, de credibilidade, de relacionamentos, né? Eu até vejo, e eu tenho aqui no escritório também, clientes que são do exterior, que me contratam, que nunca me viram, mas é um número muito pequeno se comparado com o número de clientes que eu tenho e com os negócios que eu faço com quem eu conheço pessoalmente. Então, uma coisa não nega a outra. Mas, então, a gente estava falando sobre o local do escritório de advocacia. Qual o melhor local? Eu, por exemplo, tenho um escritório que eu escolhi, que é localizado no bairro mais populoso do estado do Espírito Santo, que não tem flanelinha para guardar carro na frente, não tem rotativo para o cliente poder pagar, e o número de escritórios na minha região é mínimo. Então eu acabo conseguindo aqui um destaque e uma proximidade com os meus clientes muito maior se eu tivesse, por exemplo, no centro empresarial da minha cidade, onde tem um número infinito de advogados, muitas vezes até com experiências maiores do que a minha, e o meu cliente teria que se deslocar de carro até esse centro empresarial, pagar rotativo, enfrentar fila de elevador. E aqui no bairro onde eu escolhi, propositalmente, como um negócio, como um empreendimento, para o meu carrinho de pipoca tá com fácil acesso ao meu cliente, eu vim e botei o meu escritório na porta da casa dos meus clientes. No meu bairro, onde está meu escritório, tem 80 mil moradores. Então, isso estrategicamente, eu estou falando do meu caso, pode não fazer sentido para você, mas para que você pense que é fundamental a gente pensar em localização. É fundamental eu pensar na roupagem que eu vou utilizar no meu escritório. Qual o estilo que o meu escritório vai ter, para não ter aquele escritório todo bagunçado, com papel jogado para tudo quanto é lado, parede sem pintar, sem um móvel estiloso, que o cliente não se sente à vontade, pelo contrário, o cliente entra e a cadeira está com poeira, a mesa está com poeira. Então, isso tem que ser pensado, né? Qual a roupagem que eu vou dar, qual o marketing que eu vou fazer do meu escritório para eu poder prospectar o meu cliente, né? Para que o meu cliente saiba que eu exista. Por exemplo, eu estou localizado num bairro em Jardim Camburi, como que eu vou fazer para que a população de Jardim Camburi saiba que tem um escritório de advocacia aqui, próximo de onde ele mora? Isso tudo são estratégias de marketing, que no momento oportuno, no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre as questões de marketing. Não é o caso agora, mas para você saber que existem estratégias propositais para que você faça o marketing permitido pelo Código de Ética da OAB.
Só para a gente pegar um adendo nessa questão, vamos falar. Você imagina se eu, Cássio, por exemplo, fosse no fórum sem gravata e sem paletó. Eu, que embora esteja com 45 anos de idade, vou falar aqui da minha intimidade para você, né? Eu estou com 45 anos de idade, mas eu ainda acredito que eu tenho cara de menino. Se eu chegar no fórum sem paletó e sem gravata, eu vou ser tratado lá como um vendedor de livro. E com todo respeito a um vendedor de livro, mas fórum não é lugar de vendedor de livro. Um advogado não quer ser tratado dentro do fórum como um vendedor de qualquer outra coisa, que não seja um advogado. A gente quer chegar no fórum e quer ser tratado como advogado. Quando eu vou de terno e gravata, eu sou tratado como doutor. Embora esse nome doutor, esse tratamento doutor aí, para mim já esteja totalmente fora da nossa época, mas ainda as pessoas fazem questão de nos chamar de doutor. E quando nos chamam de doutor, significa o quê? Me viu como um advogado. Então é importante, da mesma forma que eu quero ser visto como um advogado portando um terno, eu quero que o meu cliente, quando veja o meu negócio, quando entre no meu negócio, quando esteja em contato com o meu negócio, ele veja a profissionalização do meu negócio, seja a forma como eu atendo o meu telefone. Eu tenho estratégia até para atender telefone. A energia que eu coloco na hora que eu vou atender o meu telefonema contagia quem está do outro lado me ligando. Se um cliente liga para mim, por exemplo, e eu só atendo assim, oi, é diferente de quando eu atendo, boa tarde, pois não. Isso é diferente, isso gera conexão, isso gera rapport, isso é estratégia de relacionamento com o cliente. Então, a advocacia tem muito mais do que só o direito. E nós estávamos falando aqui sobre localização, sobre estratégia de marketing e vendas, sobre estratégia de prospecção do seu negócio. E também para a gente entender que não basta só eu contratar com o cliente, né? Na hora de fechar um contrato, é muito interessante a gente fechar bons contratos. Porém, depois que fecha o contrato, a maioria dos advogados simplesmente não atende mais o cliente. Acha que já fez o que tinha que ser feito e agora tem que entregar a solução jurídica, não atende mais telefone, não responde WhatsApp. Aqui no meu escritório pinta toda semana clientes insatisfeitos com o feedback que os advogados deles dão. E eu tenho que mostrar para esse cliente que na verdade ele não precisa trocar de advogado, ele só precisa estreitar o relacionamento dele com o advogado, é fazer com que o advogado dele passe para ele as informações do processo, o atenda. Então eu estou falando isso por quê? Porque nesses 23 anos meus de advocacia, quantos clientes insatisfeitos já vieram sentar aqui na cadeirinha do meu escritório para eu atender, já com o advogado contratado querendo mudar de advogado, simplesmente porque o advogado não sabe se relacionar com o cliente. Então, fundamental entender de inteligência emocional, de relacionamentos, de estratégia de vendas, de rapport, são coisas que a gente vai aprendendo fora da advocacia. E com todo carinho eu vou dizer para vocês aqui, todo ano eu renovo esses treinamentos que eu faço. Eu busco realmente pessoas que são experts nessas áreas, para que eu possa aprender com elas e adaptar isso para a minha advocacia, para a minha prática diária aqui dentro do meu escritório. Pra você ter ideia, constelação familiar, hipnose, são técnicas que já existem sedimentadas em outros segmentos, que a gente, tendo esses conhecimentos, adquirindo essas formações, a gente consegue colocar isso em prática dentro do nosso escritório e a gente agrega muito valor. Imagina você que advoga com direito de família, imagina você que advoga com o direito de sucessões, se você tiver a oportunidade de constelar o seu cliente na mesa de atendimento, em meia hora de atendimento, o quanto que isso não vai agregar de valor à sua advocacia, entende? Isso significa você estar entregando muito mais que o combinado, isso é fórmula de sucesso. A gente entregar mais que o combinado com o cliente do que só fazer o atendimento, só gerar a solução jurídica e não tratar o cliente como um ser humano, como algo recorrente, entende? O mais importante é a gente entender que um cliente bem atendido vai ser seu cliente o resto da vida e vai trazer mais um monte de cliente para dentro do seu negócio. E aí existem técnicas de profissionalização, inclusive da gestão do próprio escritório. Vou contar para vocês uma história breve. No ano de 2016, eu estava buscando ainda um reposicionamento, porque eu tinha terminado uma sociedade recente e eu estava com a necessidade, eu sentia a necessidade de ter um grupo de advogados comigo, porque a minha ideia era da gente construir uma banca de advogados. E aí eu fui para a cidade de Vila Velha, que é uma cidade vizinha aqui, embora tendo o meu escritório aqui em Jardim Camburi,
eu fui para um escritório em Vila Velha que tinha vários advogados, cada um com sua advocacia, dividindo um espaço. Era uma sociedade de despesa, que cada advogado tinha sua área de atuação e sua advocacia própria. Só pagavam como se fosse uma taxa condominial daquela estrutura. E eu fui para aquela estrutura com a intenção de ampliar o meu negócio para um outro município, né, para atuar lá em Vila Velha também. E me reuni com essa turma e falei com eles. Um mês e meio que eu estava junto dessa turma de advogados, aí eu propus a eles, vamos fazer uma reunião para a gente poder repensar a nossa estrutura, para a gente fazer algumas adaptações do nosso espaço. E aí, para minha surpresa, no dia da reunião, um dos advogados, que era até mais jovem que eu, ele falou assim, cara, é a primeira vez, eu estou aqui há 3 anos, é a primeira vez que a gente faz uma reunião. Aí eu já comecei a perceber que faltavam elementos de profissionalização no âmbito daquele relacionamento daquele escritório. E aí eu propus para eles naquele momento assim, gente, vocês já viram como está o banheiro? Vocês acham que o cliente que chegar aqui no escritório, que entrar naquele banheiro, ele vai se sentir à vontade, vai olhar e vai agregar valor, ou na verdade vai dar um aspecto meio sujo do escritório? E todo mundo concordou, não, realmente precisa e tal. Mas é o seguinte, então eu vou fazer um orçamento da reforma do banheiro e vou colocar aqui pra gente. Na mesma hora todo mundo tirou, opa, mas aí não, aí aumenta custo e tal. E eu percebi que aquelas pessoas não estavam querendo, na verdade, tratar o escritório como se elas fossem donas. Elas queriam só usufruir. E mais, olha só, eu cheguei para esses advogados e perguntei para eles assim, gente, vamos dar uma analisada no perfil dos nossos clientes. Quantos clientes você tem? Quantos processos você tem? De que área são esses clientes? Qual é a área mais rentável do seu negócio aqui dentro? Simplesmente, nenhum deles utilizava sistema de informática com o cadastro dos clientes, com o telefone dos clientes, com o e-mail dos clientes. Não sabia qual era a área que tinha mais ações em andamento, não sabia quais eram os processos mais rentáveis dentro da advocacia deles. Então, assim, uma advocacia totalmente amadora. Não preciso nem dizer que 3 meses depois eu já nem estava mais lá nesse escritório e que eu voltei para a minha estrutura e ampliei minha estrutura em Jardim Camburi, porque eu percebi que lidar com advogados que não têm uma visão profissional da advocacia, infelizmente, dificulta a gente a dar um passo além, porque a evolução, o progresso é uma lei da natureza. Tudo na natureza evolui, tudo na natureza progride. E nós também, seres humanos, não somos diferentes. A gente quer progredir na nossa vida pessoal, né? Quando a gente está solteiro, a gente quer arrumar um companheiro ou uma companheira. Quando a gente arruma um companheiro, a gente quer arrumar um filho para aumentar a família. Quando a gente aumenta a família, a gente quer progredir para uma casa, um ambiente residencial maior, melhor. Aí quando a gente tem uma família, a gente quer viajar para lugares melhores, mais bonitos. E isso é natural, e na advocacia também é assim. A gente começa com um número pequeno de clientes. Depois a gente quer atingir já uma outra área. E a gente precisa entender que para poder crescer na advocacia, precisa ter uma base sólida. Tem que ter software de gestão do escritório. Você tem que aprender de liderança para você poder contratar pessoas. Tem que entender de perfil comportamental para você saber qual é o tipo de pessoa que eu preciso para trabalhar no peticionamento do meu escritório. Não sei se vocês conhecem, né? Mas existe uma ciência que já identificou os 4 perfis comportamentais todos nós temos, e algumas pessoas se destacam em um e outro: comunicador, executor, planejador e analista. São os 4 perfis. E para você poder contratar alguém para uma função, você sabe qual é o perfil comportamental adequado para aquela pessoa ficar naquela função. Não adianta você colocar um analista para atender cliente, porque o foco do analista é dados, é detalhes, é a pessoa que gosta do papel, é a pessoa que gosta de analisar processo, é a pessoa que não gosta muito de conversar. Para ser um bom vendedor dentro do escritório e atender cliente, tem que ser um comunicador, uma pessoa extrovertida, que tem facilidade de falar. Para você colocar alguém para pensar como se comportar na audiência, tem que ser um planejador, para poder a gente não romper com provas, não perder elementos fundamentais, entende? Para poder colocar alguém para uma sustentação oral, tem que ser um executor com um traço comunicador, porque o executor ele está lá e ele fala o que tem que falar mesmo, doa quem doer. Então é importante trazer de fora da advocacia elementos, conhecimentos, técnicas, informações para transformar a sua advocacia num negócio próspero. Qualquer empresário que tem uma loja no shopping, que tem uma loja na rua, que tem uma sorveteria, vai pensar em todos esses aspectos, aspectos de venda, aspectos de equipe interna, aspectos de marketing,
aspectos de gestão do seu negócio, parte tributária, questão de formatação jurídica. Eu posso te afirmar que com toda certeza, a maioria dos advogados trabalha sonegando tributos, sem declarar imposto de renda realmente como recebe, e não sabe que pode montar uma sociedade uniprofissional e que vai pagar só 4,5% de tributação em cima do que recebe, e vai estar legal, e vai poder tirar o lucro para repassar para o sócio dessa pessoa jurídica, entende? Porque quando eu falo de profissionalização, então, pessoal, quando eu quero dizer profissionalização, é você dar uma roupagem profissional e ter elementos de profissionalização dentro da sua advocacia. E você não precisa de um monte de gente para fazer isso, não. Com toda tranquilidade eu te digo que você continua nessas aulas aqui comigo, você vai perceber que você mesmo pode fazer isso, de uma forma simples. Quando fala assim pode parecer algo difícil, mas sabe o que é? É medo do que você não conhece. Quando você passa a conhecer, você vê que é fácil e basta você ir lá e fazer. Então, emitir nota fiscal, recolher tributação, ter uma contabilidade dentro do seu escritório, saber quanto você está ganhando, quanto você vai retirar de prolabore, quanto que está sobrando de lucro dentro do escritório, porque seu escritório tem que ter lucro. Então, para você precificar um contrato, uma solução jurídica, você tem que saber quanto me custa essa solução jurídica e quanto de lucro eu vou ter. Porque a maioria dos advogados, infelizmente, bota o preço no serviço no valor da fatura do cartão de crédito que está vencendo semana que vem ou que venceu semana passada. A maioria dos advogados que vivem aí no amadorismo estão advogando para pagar a conta. E a advocacia é muito mais do que isso. Eu quero te apresentar, na verdade, uma advocacia profissional, em que você vai ter condição de juntar dinheiro, em que você vai ter condição de ter uma reforma no seu escritório, para você ter o escritório que você merece, em que você vai ter condição de fazer uma viagem com sua família, de férias, planejar a viagem de férias, em que você vai ter condição de contratar pessoas para te ajudar a multiplicar os seus braços e suas pernas, para você conseguir ser maior na sua advocacia. Então você, meu colega advogado e advogada, que depois da gente ter esse bate-papo aqui, tá com um sentimento aí de que você pode ir muito mais além, eu quero te dizer uma coisa: você é capaz de ir além. É só saber aprender as técnicas e os métodos que a gente tem utilizado, que os advogados de sucesso têm utilizado na sua advocacia para conseguir atrair mais clientes, fechar bons contratos e gerar soluções jurídicas efetivas, entregar solução jurídica para os seus clientes e fazer essa roda girar de uma forma que ela não termina nunca mais. Para isso é fundamental que você tenha uma mentalidade forte, porque tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que o peso vai ser grande, mas você contar com a mente preparada, como qualquer comerciante, como qualquer empreendedor, você aprende nos desafios, vai aprender nos erros, vai aprender nas derrapadas, e amanhã você vai estar muito melhor do que estava hoje. É assim a vida do empreendedor na advocacia também. Não estou dizendo para você que vai ser fácil e que é fácil, mas é totalmente possível quando a gente aprende as ferramentas certas e a gente coloca em prática. Então hoje era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês, dando uma pincelada sobre o conteúdo que a gente trata no nosso treinamento. E agora que você já me acompanhou nesse vídeo, eu queria te convidar para você poder deixar o seu like aqui embaixo, assinar o nosso canal do YouTube e curtir o meu perfil lá no Instagram, que eu estou sempre gerando dicas lá para você cada vez mais profissionalizar a sua advocacia e conseguir mais retorno financeiro e ter uma vida fantástica, extraordinária como advogado. É isso que eu te desejo e te agradeço por você ter estado comigo até agora. Grande abraço!